Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No dia 14 de novembro de 2021, em um duelo contra a Croácia, válido pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, a seleção russa participou pela última vez de uma partida oficial. Na oportunidade, os russos perderam pelo placar de 1-0 e deram adeus à vaga direta para a Copa. Acabaram ficando com uma vaga na repescagem europeia, onde tentariam com outras 11 nações uma das 3 vagas restantes para o velho continente. Como todos vocês devem saber, 3 meses depois desse duelo contra a Croácia, a Rússia, por conta da invasão à Ucrânia, foi desclassificada da repescagem europeia e ainda foi suspensa de todas as competições organizadas pela FIFA e pela UEFA por tempo indeterminado. Uma punição dura e que segue ativa até hoje, colocando em xeque até a participação do país na próxima Copa do Mundo. Mas o que será que a seleção russa fez nesses últimos 2 anos? É o que o Gol de Canela vai tentar explicar para vocês no vídeo de hoje. Confere só! Desde a oficialização da suspensão, mesmo com a ajuda de diversas agências internacionais, poucas informações foram divulgadas sobre os trabalhos da seleção russa. Isso faz até muitas pessoas acreditarem que a equipe segue simplesmente paralisada, esperando um dia a FIFA ou a UEFA voltarem atrás em sua decisão. Porém, a verdade é que os russos seguem buscando manter a seleção ativa e, através de alguns amistosos, entre aspas, clandestinos, até estão se preparando para um possível retorno às competições oficiais. Bom, para explicar de maneira mais fácil, vou fazer aqui uma breve cronologia sobre os trabalhos da equipe russa nesses últimos meses. Ainda em março de 2022, semanas depois da suspensão, a União Russa de Futebol, órgão máximo do esporte no país, renovou o contrato do treinador Valery Karpin e ainda anunciou uma série de treinamentos contra a seleção sub-21 do país. Houve até um amistoso entre esses dois times, vencido pela seleção principal por apenas 1-0. Já em setembro, em meio às ameaças da União Russa de Futebol de deixar a UEFA para se filiar à Confederação Asiática, a Rússia conseguiu acertar o seu primeiro amistoso internacional. O adversário da vez foi o Quirguistão, um desconhecido país asiático que é filiado à FIFA. Na casa do adversário, os russos fizeram jus ao favoritismo e venceram pelo placar de 2-1. No mês seguinte, mais exatamente nos dias 17 e 20, a seleção da Rússia participou de mais 2 amistosos internacionais. Mais uma vez fora de casa, somou 2 empates em 0-0 contra Tajiquistão e Uzbequistão, respectivamente. Passada a Copa do Mundo de 2022 e também as ameaças de deixar a UEFA, em março de 2023, os russos conseguiram mais 2 amistosos contra equipes asiáticas. O primeiro adversário foi o Irã, um dos participantes no Mundial do Catar. Jogando em solo iraniano, eles empataram a partida em 1-1. Depois, naquele que foi o seu primeiro jogo internacional em casa após a suspensão, foi a vez de receber o Iraque no Gazprom Arena. Nesse jogo, a vitória ficou para a Rússia. Quase 6 meses depois desse jogo e depois de algumas tentativas frustradas de organizar amistosos, a Rússia voltou a conseguir um calendário para sua seleção. No dia 12 de setembro, viajou até o Catar e, atuando no Al Janoub, um dos estádios usados na Copa de 2022, empatou em 1-1. Dias depois, desembarcou no Egito e, diante da seleção olímpica do país, que é treinada pelo brasileiro Rogério Micali, sofreu a sua primeira derrota durante esse período clandestino. Perdeu por 2-1. E por fim, há cerca de um mês, a Rússia voltou a entrar em campo contra africanos. Em mais um jogo em casa, recebeu Camarões, país que na Copa bateu o Brasil na fase de grupos e venceu por 1-0. E em seguida, o time treinado por Valery Karpin viajou até o Quênia e segurou um empate em 2-2. No total, então, entre fevereiro de 2022 e outubro de 2023, a Rússia fez 9 jogos não oficiais e somou 3 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Vale destacar que, analisando algumas informações dos confrontos e também de algumas notícias divulgadas pela própria União Russa de Futebol, dá para perceber algumas curiosidades da atual seleção russa. A primeira fica por conta do treinador. Assim como acontece aqui no Brasil, Valery Karpin não é o treinador em tempo integral da seleção russa. Ele, na verdade, divide essa função com o comando técnico do Rostov, lá da primeira divisão russa. Outra curiosidade está no elenco.
Contando basicamente com jogadores da liga local, o país tem aproveitado para dar oportunidades a novatos nos últimos jogos, numa clara tentativa de reformular o time. Para você ter uma ideia, no último jogo contra o Quênia, 4 nomes estrearam pela seleção. Jogadores com mais de 30 anos também não estão sendo convocados por Karpin. Enfim, a Rússia realmente está tentando fazer o possível para manter a sua seleção principal ativa. No dia 20, o país volta a campo, jogando em casa, vai receber a seleção de Cuba. É muito importante destacar que, paralelo a esse contexto, as seleções de base do país tiveram um calendário cheio ao longo desse período de suspensão. Fizeram várias partidas internacionais e até o time sub-17 participou de um torneio aqui no Brasil. Nós até fizemos a cobertura de um desses jogos. O link está na descrição. E esse trabalho até deve ser ampliado nos próximos meses, já que em setembro a UEFA liberou o retorno dos times de base da Rússia às competições da entidade. Na sua opinião, a Rússia deveria voltar a disputar as competições da UEFA ou da FIFA? Deixe aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!